Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Como vocês passaram o primeiro dia da semana? Espero que tudo tranquilinho, gostosinho. Tipo, pós-Natal e prévia de Ano Novo. E o clima? O calor tá judiando. Parece que em alguns lugares do Brasil, lá no sul, né, dá um friozinho. O Brasil é um país interessante, né? No verão, quem quiser um pouquinho de frio, que Alpes suíços nada, né? É só ir lá no Rio Grande do Sul. Bom, e a mensagem da semana, estimada? Antes da mensagem da semana, eu vou fazer um adendo. Em um dos últimos vídeos, eu mencionei o significado da etimologia, né, da palavra conhecimento, que é o ato de saber, e de consciência, que é o conhecimento compartilhado ou conhecimento em comum. Eu não expliquei isso, né? Pode se tratar do conhecimento compartilhado e em comum entre pessoas, sim, mas do que deveria ser o conhecimento compartilhado e em comum com o inconsciente. O inconsciente se tornou inacessível ao consciente. Além de deixar de ser o armazém, né, o arquivo das memórias, passou a ser o armazém de tudo que é reprimido. Daí que nós não temos consciência de muito de nós mesmos por causa disso. Ocorreu algo que fez com que o consciente não pudesse mais acessar o inconsciente. Ficamos dependendo, assim, qual que é a palavra certa? Aqui, ó. Eu tenho um varalzinho cheio de cheio de cartãozinho pendurado onde eu fiz anotações, porque tem relação com o meu livro, sabe? Aí eu fico olhando assim para cima para procurar onde que eu anotei. Todo o conteúdo armazenado no inconsciente não está acessível à consciência de forma imediata e voluntária no dia a dia. Daí que nós temos que fazer um trabalho para que o que está no inconsciente submerja ao consciente. Caso contrário, nós viveremos na mesmice padrão, condicionada, né? O que irá nos guiar é o inconsciente, consequentemente também o domínio será do animal bípede. O animal faz isso por maldade? Não. O animal, ele não sabe desassociar uma coisa da outra. Nem o animal, nem o cérebro. Só a consciência. Só que a consciência, ela se limitou ao aqui e agora. É por isso que a filosofia oriental sempre nos pede para estar no aqui e agora. Explicadinho isso,
Faz uns 2, 3 dias que tem um tema latejando na minha cabeça. E tipo, eu não quero falar desse tema. Mas eu conheço essa coisa no meu cérebro quando ela fica insistindo numa coisa. E acreditem, não sou eu. Apesar de eu ser infantil, eu já sei amarrar cadastro, atravessar a rua, mais ou menos, e saber a diferença, discernir todo o processamento da minha mente e o que é insistência e o que é eu. Não, euzinha, não quero falar sobre isso, mas tá aqui o tempo todo. Na verdade, eu tava dormindo, né? Eu fui dormir às 20 horas porque eu pensei, eu tava morrendo de sono, assim, um sono estranho, quer dizer, eu preciso reforçar o cuidado com o corpo. Não é só um sono do calor, sabe? Meu corpo tá debilitado. E aí eu fui dormir às 20 horas porque à noite eu tenho uma consulta, né? Que eu ia fugir dela, mas também não vai dar. Não dá mais para desmarcar. Só que eu acordei às 23h30. Quer dizer, eu sou teimosa igual a mula, né? Eu sei que eu já durmo pouco. Se eu dormir tão cedo, eu vou acordar cedo, cedíssimo. Então, tipo, eu vou ter que fazer uma proeza para conseguir voltar a dormir. E quando eu resolvi deitar para dormir, eu pensei, eu vou deixar para gravar o vídeo amanhã, porque eu tava sem condições de pensar. Não deu para fugir, tô eu aqui. E aí eu fui fazer um café, eu tomei o café da manhã quase meia-noite, né? E tava ouvindo um vídeo e o vídeo veio falar do tema que eu não quero falar. Sinais, né? Eu não vejo muito sentido de falar disso na mensagem da semana. Eis a questão, né? Mas esta semana acontece o Réveillon, né? Nós entramos no ano novo. Então, sim, talvez vai fazer algum sentido, visto que 2025 foi punk, né? Quanta coisa a gente aprendeu. Não, a gente não teve um monte de problema, não. A gente aprendeu um monte de coisa, né? A impressão que eu tive é de uma preparação para algo novo. Tcharam! 2025 foi uma preparação para 2026. Coisas boas irão acontecer para nós em 2026, eu creio. Você crê? Eu creio. Muita coisa nova. E aí, no ritual de ano novo, não basta ir lá na praia pular 7 ondas para que tudo que é velho passe, fique nesse ano, para que o novo venha. Pular 7 ondas, sinceramente, vamos ser sinceros, né, gente?
A gente parou de... Deixa eu pôr ventinho pra Lupita. A gente parou de ficar se enganando. Vamos parar de se enganar? Vamos ser sinceros. Pular 7 ondas não resolve nada. Mudou a tua vida? Não. A gente tem que fazer pulinhos aqui, ó. Não adianta poluir o mar com oferendas para Iemanjá. Eu acredito que Iemanjá não gosta disso, não. Vocês ficam poluindo o território dela. É tanto verdade que no outro dia o mar devolve tudo que vocês chamam de presente. Não é esse tipo de presente que ela quer, não, tá? Desse jeito, não. Os seres marinhos é que pagam um pato depois. Então, assim, nós temos que ser razão e emoção em equilíbrio, né? A gente quer prestar uma homenagem à Rainha das Águas? Beleza. Mas para pensar se a Rainha das Águas realmente se agrada do tipo de oferta que vocês estão dando a ela, tá? Porque eu tenho certeza absoluta que ela não se agrada da sujeirada que fica para os animais marinhos. Tenho certeza. Tô pensando que eu não estudei Iemanjá? Estudei. Bom, então assim, o ritual de passagem de ano, ela deve ser feito aqui. Da mesma forma que nós regredimos conscientemente ao nosso passado para resolver assuntos inacabados, é legal a gente ter um momento de reflexão e refletir sobre tudo que vivemos este ano, sobre todos os obstáculos, adversidades, dificuldades superados, do quanto nós fomos forjados, não testados, forjados, fortalecidos, cada vez que nós vencemos um obstáculo. E o que ficou neste ano inacabado que precisa ser resolvido? Ele pode ir com você para o novo ano? Ou ele deve ir embora com esse ano que vai acabar? Todas essas reflexões são necessárias porque a gente já tem bastante história inacabada, né? Para resolver dentro da cabecinha. A gente não precisa criar mais. A jornada de autoconhecimento consiste nisso, lá e cá. Esses saltos quânticos, passado, presente, sabendo que o passado a gente vai acessar só em 2 ocasiões. Para memórias boas, há muito aprendizado em memórias, né? Para acessar nossas memórias e para acessar tudo o que precisamos curar dentro de nós, que está lá. Não é para ficar lá, viu, gente? Não é para fazer acampamento no passado, é para ir resolver e voltar, certo? Para não acumular mais coisas para ser resolvidas, tudo o que está inacabado neste ano tem que ser resolvido. Seja para deixar ir, liberar, seja para levar conosco,
sabendo que, presta atenção no que você vai levar com você para o próximo ano, porque as coisas velhas, elas precisam passar para que tudo se faça novo, né? Então, muito provavelmente, né, 15 minutos enchendo linguiça, procrastinando para não falar do tema que não quer falar. Muito provavelmente esse tema tem a ver sim com a mensagem da semana. Nós vamos falar sobre uma palavra que tem um peso muito negativo. Muitas pessoas, inclusive, evitam falar nela. Nós vamos falar sobre pecado. Shimada tem estudado muito sobre pecado, mas não é por causa disso que tá latejando na cabeça, não. Talvez depois nos comentários eu vou entender por que esse tema veio. A palavra pecado tem um estigma assim que já nos remete a uma condenação e a um inferno, né? Também faz com que nós associemos pecado a erro. Então, qualquer coisa que fazemos de errado é pecado. Mas o que é considerado errado? Normalmente, o errado é aquilo que infringe os conceitos familiares, os conceitos morais de sociedade, da família também, né? Ou de uma religião, uma tradição. Se você infringir algum desses conceitos que determina certo ou errado, toda vez que você cometer algo errado, você estará pecando. Essa palavra, ela é muito utilizada como, particularmente na minha opinião pessoal, ela é muito usada como abusiva psicologicamente. Abusiva e manipuladora no psicológico das pessoas. Porque toda vez que alguém é acusado de pecado, essa pessoa não é esclarecida do porquê ela peca. E se ela sempre fez a mesma coisa. Ela quebrou um conceito familiar, de sociedade ou religioso. Certo? Então vamos esmiuçar a palavra pecado para nós entendermos por que nós já nascemos pecadores. Como assim? Eu fico vendo a minha sobrinha de 2 meses e meio, coisa mal fofinha desse mundo. Tão lindinha a cara da minha mãe, toda japonesinha, tão esperta. Eu olho para ela e como assim nós nascemos com pecado? Ela não tem nem ideia do que é essa sociedade. Porque esse mundo ela já está tendo uma ideia. Ela gosta de animais. Ela está cercada de animais. Mas ela não tem ideia ainda do que é essa sociedade. E como assim nascemos com pecado? Como assim nós precisamos de um avatar, de um intercessor, de rituais, de sacrifícios, para nos livrarmos de algo com o qual já nascemos com ele?
Se nós nascemos com algo, isso é nato em nós, né? Então, por exemplo, é como a herança genética, a herança hereditária, os traços de personalidade herdados de algum familiar. Nós nascemos, a condição. Por exemplo, os autistas, é uma condição, se nasce com a condição. Quer dizer, quando nascemos com algo, isso não pode ser mudado. Se nós nascemos pecadores, pela lógica, nós vamos morrer pecadores, não é? Porque a nossa natureza passa a ser pecadora. É nato. É nato como a sua herança genética. Como é que muda quem você é? Muda? Algum sacrifício, ritual, religião, crença, avatar pode mudar quem você é? Que eu saiba, tudo isso pede para que você seja você, não é? Se não estiver pedindo, tem alguma coisa errada. Você tem que ser você. Desculpa. Você tem que ser o que papai desejou que você fosse. E ele desejou que você fosse exatamente como você é. Não isso que você mostra para a sociedade, que você esconde dela. Por quê? Porque muito em você é apontado como pecado, né? Vamos ver a etimologia da palavra pecado? Eu vou evitar as palavras em latim, tá? Porque é meio frustrante para mim palavras em latim, visto que eu fui uma criança que tentou aprender latim. A palavra pecado vem do latim, significando originalmente tropeçar, dar um passo em falso ou errar o alvo. O significado original da palavra pecado, tropeçar, dar um passo em falso, errar o alvo. Ou seja, uma falha física ou moral, e é uma ideia mantida pela igreja para expressar a ideia de desviar-se do caminho ou da lei de Deus, sendo um erro ou transgressão de um padrão. Shimada está aqui, ensinando vocês a quebrarem padrões, porque justamente os padrões é que limitam vocês. Shimada está ensinando vocês a pecar? Como assim? Ai, Shimada, mas se você estiver ensinando alguma coisa que vai contra o que a igreja diz, a palavra de Deus, você tá assim. Ixi, tô não. Tô não, sabe por quê? Porque, segundo a palavra de Deus, entre aspas, todos nascemos pecadores, independente, né, do que eu ou qualquer outra pessoa faça, diga, todo mundo parece que é pecador. Eu acho interessante que esse significado, ele praticamente me diz assim, se você for você, se você for autêntico, porque você é único, certo? Isso te faz uma pessoa autêntica. Não há mais ninguém como você. E se você for assim, você é pecador. Nesse contexto. E então, de repente, ninguém é pecador no mundo, porque 90% das pessoas não conseguem ser elas mesmas.
Ah, por que, Shimada, elas são falsas? Não, porque não é tão simples. Por quê? Porque tem os conceitos familiares, morais, as regras da sociedade e os religiosos. Para a gente conseguir ser a gente mesmo, a gente tem que ultrapassar tudo isso. Então não é tão simples. Enquanto todo mundo estiver condicionado, submetido a todos esses conceitos, ninguém é pecador. Agora, vai ser você mesmo. Você será. Isso está muito bem subentendido para mim. Bom. Desculpa de novo. Se o significado original é tropeçar, né? Eu sou a rainha dos tropeços. Eu vivo tropeçando. Acho que eu tropeço até na minha sombra. Isso me faz muito pecador, então. Tropeçar. Quando alguém tropeça, ela não tropeça de alegre, né, gente? Quando alguém tropeça, ela não pensa assim, ah, eu tô com vontade de tropeçar agora, e vai lá e mete o pé, o dedão numa pedra simplesmente para tropeçar. Não, é algo que acontece assim, do nada, sem a pessoa poder prever. É tipo um acidente, né? Dar um passo em falso da mesma forma. Ou você já, em algum momento, pensou, ai, eu tô com vontade de torcer o tornozelo, eu vou dar um passo em falso e me estrupiar toda. Já? Quando uma pessoa dá um passo em falso, é um acidente também. Não é porque a pessoa quer, não é também algo espontâneo, não. É algo inerente à vontade da pessoa, uma casualidade, um imprevisto. A vida é cheia de imprevistos, né? Então, certo, isso é pecado. O significado da palavra pecado. Errar o alvo. Imagina você pega o seu arco e flecha, mira no alvo, aí você pensa assim, eu vou conseguir errar o alvo. Eu vou errar bem errado. Aliás, eu vou acertar fora do alvo. É isso que você pensa? Quando você quer acertar o alvo? Não, né, gente? Toda vez, qualquer brincadeirinha de dardo, por exemplo, que você quer acertar o alvo, você quer acertar o centro sempre, não é? Se você não acerta, não foi escolha sua. Não foi sua vontade. Não deu. Quando é que a palavra pecado passou a ficar tão pesada, tão negativa? Quando a dualidade, ela faz essas coisas, né? Quando ela ganhou um novo sentido, quando estas palavras correspondentes ao significado ganharam um novo sentido. Sabe os sinônimos? Não é que a Shimada ame falar de religião, não. Eu não sou defensora de religião, também não sou contra. Mas a verdade tem que ser dita, é um fato, tá? Então,
Quando eu expresso um fato, eu não estou indo contra nem a favor. Eu só estou expressando um fato. Simples assim, lógico assim, né? Então, a religião, ela deu um novo sentido ao significado da palavra pecado para seu próprio uso. E aí, tropeçar não é mais no sentido físico. Dar um passo em falso não é mais no sentido físico. Errar um alvo não é no sentido físico. E ainda assim, mesmo não sendo no sentido físico, não dá para entender porque ganhou esse peso tão ruim, né? Porque a palavra, o significado dela foi utilizado para determinar para indivíduos que eles infringiram leis, regras, doutrinas, dogmas, e que tudo isso é divino. A responsabilidade de mexer com a espiritualidade é tão grande. É como se, né, todos esses conceitos, né, doutrinas, dogmas, leis e tal, foram estabelecidos como ordens divinas. Vocês já perguntaram para papai se ele mandou fazer realmente tudo isso? Como se a verdade ela fosse monopolizada, como se alguém tivesse a propriedade de uma verdade absoluta, sendo que todos temos um fragmento da verdade, só um fragmento. Esse celular carregando tá me enchendo o saco, aqui piscando. Então, originalmente, o significado da palavra tropeçar era físico, né? E aí ele passou a ser uma ação maligna. Aí você comete um erro, você tropeçou. Por que você tropeçou? Porque o seu erro infringe uma regra, doutrina, dogma, lei. Então você pecou. E o interessante no significado é que o significado é uma falha física ou moral, ideia mantida pela igreja para expressar a ideia de desviar-se do caminho ou da lei de Deus, sendo um erro ou uma transgressão de um padrão. A suposta lei de Deus é um padrão. Doutrinas, dogmas, regras, leis são padrões. Uma coisa são as leis da sociedade, as regras sociais, cuja intenção é manter a ordem, né, do coletivo. Então, praticamente nós temos uma vida dupla. Nós temos a nossa vida como indivíduos e temos uma vida inseridos no coletivo. Obviamente que nós podemos ser quem somos dentro do coletivo,
Mas nós temos que entrar na mesma sintonia que o coletivo, como se o coletivo entrasse num barco e estivesse na mesma onda, sabe? Você saiu daquele barco, a tua vida é outra. Porque na tua vida são seus conceitos, suas regras, suas leis, onde você estabelece sua rotina, seus costumes, suas tradições, suas crenças. Isso tudo é muito seu. As regras sociais, as leis, elas não existem para infringir isso. O que existem são outras coisas. E muito dessas outras coisas está conectado à religião, né? A religião é um dos maiores poderes da sociedade, que consegue essa proeza. Vocês percebem como a gente precisa levar à consciência um monte de coisinhas que, se a gente não esclarece na nossa mente, fica lá no inconsciente, no escurão. E a gente caminha no escuro sem se dar conta. Por quê? Porque o simples fato do conceito do pecado já estar inserido na tua mente potencializa toda vez que você se culpa, que você se pune, que você se condena, que você se autoflagela. Tem ligação? Tem. Tem, porque tá tudo no inconsciente, e lá no escuro as coisas acontecem bagunçadas assim. Sob pretextos, com desculpas esfarrapadas, com falsas justificativas. Isso é inconsciente. Vamos ver um versículo do rei Davi, que por sinal era mago, assim como seu filho Salomão. Lembrando que magos são os buscadores de conhecimento e sabedoria, estudiosos, né? E era muito comum que sacerdotes, príncipes, reis no Oriente, acho que hoje em dia ainda assim, estudem muito. É preciso estudar. Então, vamos ler um versículo do rei Davi, onde... Vamos falar outra coisa que é fato? A Bíblia foi alterada, né? A Bíblia foi alterada. Por exemplo, todo cristão ocidental é gentil. Os gentis, eles usam um livro onde manuscritos de um povo específico que tinha uma tradição e um credo, tem ainda, né? Uma tradição e um credo específico que vem de geração em geração, foi espalhado pelo mundo, assim como a filosofia oriental, né? Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia fazem parte do Torá. Os gentios, eles seguem
Em parte, a tradição judaica, em parte. Porque os judeus não acreditam em Jesus, né? Não como os ocidentais acreditam. Eles estão errados por isso? Não. Se vocês estudassem, vocês saberiam porque o próprio povo de Jesus negou Jesus. Era só estudar, sabe? Esse negócio de se não tá na Bíblia, não é de Deus. Então tá, fica na ignorância. Porque tudo que explica o que tá na Bíblia, tá fora da Bíblia. Bora pro versículo. Chamado tá solteirando? Não. Não. Chamado tá com calor. Ela começa a sentir que tá pegando fogo. Meu coração pegando fogo, fogo. Salmo 51, versículo 5. Olha que pesada essa frase. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Forte, né? Aqui, iniquidade é o mesmo que pecado, né? Então, ele praticamente está dizendo, eu fui formado em iniquidade. Já que em seguida ele diz, e em pecado me concebeu minha mãe, esse formado está relacionado à formação no útero, né? Quando ele estava sendo formado no útero, ele estava sendo formado em pecado. E no mesmo pecado, a mãe dele pariu ele. E, segundo alguém, esse versículo expressa o reconhecimento da natureza pecaminosa humana. Não. Em outras versões, ele diz, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Há vários versículos na Bíblia que relatam esse mesmo conceito. Já viemos pecadores, nascemos pecadores, né? Na verdade, nesse versículo, o rei Davi, ele está confessando o seu pecado. Então, quer dizer, a gente não pode pegar só esse versículo e criar uma ideia em cima dele. Ele estava confessando o seu pecado com Batseba. Batseba é a mulher. Deixa eu me certificar, né? É tanta informação na cabeça, gente. Deixa eu me certificar que é isso mesmo que eu ia falar. Quem é Batseba? Não vamos falar nada errado aqui, né? Porque todo erro é pecado. A Batseba, ela era uma mulher casada, com quem Davi teve um caso, porque ele a viu do terraço dele, ele a viu tomando banho, e aí você sabe, né? Tudo, a nossa parte mais frágil do corpo, sabe o que é? Os olhos, né? Tudo entra pelos olhos. Davi ainda, apesar de todos os seus estudos, seu conhecimento, seu potencial, ele ainda não sabia olhar para uma mulher nua
e concluir que era só uma mulher nua. Não. Os elétrons já se manifestaram e ele queria já pôr fogo no parquinho, e ele pôs, né? E para que ele escondesse isso, ele armou lá a morte do marido dela. Sim, o rei Davi fez isso. Leia na Bíblia, né? É uma história interessante, porque reis também erram. Pobres erram, ricos erram, todo mundo erra, né? Ai, mas ele mandou matar. Não, não foi bem mandar matar. Ele só mandou o marido dela ir à frente no exército, numa batalha. Quem tá na frente só tem mais risco, né, de morte. E Batseba, ela engravidou. E ela é mãe de quem, chamada? Salomão. Errar humano, né, gente? Tem muita gente que já passou situação semelhante. Não julguem. Eu não estou julgando rei Davi, não. Eu estou só contando a história que está na Bíblia. Não julgo. Ah, mas e se você visse isso hoje em dia? Não julgo. Porque também está escrito na Bíblia, não julgueis para não ser julgados. E se você quer perdão, perdoa, né? Tá vendo como que é o ensinamento? Então tá. O versículo corresponde a uma confissão de pecado de Davi. Davi, ele está confessando que ele infringiu um conceito, uma regra moral, uma regra da tradição familiar, uma regra da crença que havia naquele momento. Então, tipo, nesse versículo, né, se eu fui formada em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci pecador. Não foi o que eu fiz com outra pessoa que me torna pecador. Eu já sou assim. Eu já sou predisposto ao erro. Eu já sou predisposto a fazer o que eu não devo. A gente precisa desaprender isso, tá? Qual é a etimologia da palavra iniquidade? Vem do latim também, que eu não vou falar as palavras. São difíceis, chamada? Não, mas eu não vou falar. Iniquidade vem do latim significando desigualdade, injustiça ou algo contrário à justiça e à equidade, sendo associada à maldade, perversidade, falta de caráter, especialmente em contextos religiosos, onde se refere à transgressão persistente da lei divina. De novo, a lei divina sempre está num livro sagrado, né? E o que é equidade, chamada? Porque a iniquidade é o contrário de equidade, né? É o princípio de tratar cada pessoa de forma justa, fornecendo os recursos e o apoio que
que cada um precisa para ter as mesmas oportunidades? Reconhecendo que as pessoas partem de pontos diferentes e têm necessidades e desafios específicos, diferentemente da igualdade, que é dar a mesma coisa a todos. Isso é equidade, que é o contrário de iniquidade, que tem o mesmo peso de pecado. Vocês entendem que a gente precisa desconstruir esse conceito que está implantado na nossa mente? Nós nascemos pecadores, só que o versículo do rei Davi é um momento que ele está em oração. Ele está confessando a papai que ele cometeu um erro gravíssimo. Ele está assumindo. A consciência lhe pesou, ele teve remorso. Ele se arrependeu do que ele fez. Havia outros modos de fazer, de ter o mesmo resultado. Ele não precisava ter matado o marido, exposto o marido da mulher ao perigo, né? Mas sim, havia forma, ele era o rei, havia outras formas dele ter aquela mulher do lado dele. Então, ele se arrependeu do que ele fez. E o versículo é a confissão dele para papai, de que ele está arrependido, que ele não devia ter feito aquilo. E aí, nisso, ele se autoculpa, autojulga, ele se deprecia, se coloca lá embaixo. Isso não é humildade, tá, gente? É autodepreciação mesmo. Mas a importância desse momento, né, da confissão de que fez algo errado, do arrependimento, é exatamente isso. É exteriorizar, é pôr para fora e resolver, se confrontar com aquilo, resolver dentro de si. Tanto é que em Provérbios, no livro do filho do rei Davi, senhor Salomão, está escrito assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Vamos tirar esse pesão que tem nesse versículo. Transgressão também está associada a pecado. Então, tipo, o que encobre os seus pecados nunca prosperará. Vamos excluir a palavra pecado do nosso vocabulário? Aquele que reprime os seus erros e não confronta nenhum deles, nunca prosperará. Agora, se confessa, se exterioriza, se resolve o assunto inacabado, se fecha o ciclo, alcançará a misericórdia de quem? De papai? Não, de si mesmo. Porque não entrará no estado depressivo, de autossabotagem, de procrastinação, de crenças limitantes, de autopunição. É isso. A mensagem da semana está pedindo para anular a palavra pecado do vocabulário e retirar o peso de pecado toda vez que você erra. Porque toda vez que você errou,
era uma tentativa de acertar. Aquela outra coisa que você faz de caso pensado não é erro, não. Isso também tem que ser muito esclarecido, levado à consciência, tá? Toda vez que você tenta acertar algo, fazer algo certo, você acaba errando. Normalíssimo. Faz parte do processo. Aquilo que você faz de caso pensado, você cria uma estratégia. Você projeta. Você determina dia, horário, com quem, onde. Isso não é erro, isso é uma escolha. Toda escolha tem uma consequência. Dependendo do que você escolheu fazer, a consequência não vai ser boa. Quando alguém planeja matar outra pessoa, ela está escolhendo fazer isso. O resultado para ela não vai ser bom. Nem neste plano, nem nos outros. A mensagem da semana está pedindo para que se esclareça tudo isso no consciente. Você não nasceu pecador. A não ser que a gente considere que tenhamos nascido aprisionados neste corpo. Mas isso não foi um erro. Ninguém é um erro. Ninguém é um acaso. Ninguém nasceu pecador. Não. E também não. Ah, o pecado de Adão e Eva lá do jardim, ele está passando geneticamente para todo mundo. Não. Tá não. Tá não. Desaprende essas coisas. Desconstrói. Por que não? Nós nascemos puros. O problema é quando a psique está sendo formada. O problema é aquilo que é passado de geração em geração. E o que é passado de geração em geração é um padrão. A minha mãe me criou assim, eu vou criar meus filhos desse jeito. Eu me lembro quando eu fui criar meus filhos, eu pensei, eu vou criar meus filhos diferente do jeito que minha mãe me criou. Porque eu acreditava que se minha mãe, ela tivesse me criado diferente, eu não teria sido tão problemática. Onde ela falhou, eu fiz diferente com meus filhos. Quebrar padrões. Aquilo que não serve mais deve ser deixado. O conceito implantado na tua mente sobre pecado precisa ser desaprendido. Por quê? Se você fez algo que não deveria, de caso pensado, resolva isso com as pessoas envolvidas, resolva isso com você, resolva isso com a sua consciência. E pronto, é a vida que segue. Sabe por quê? Não adianta chorar o leite derramado. O que foi feito, está feito. Já fez, não fez? A questão é, você fez algo achando que seria bom. O resultado foi ruim. Você vai continuar fazendo mesmo sabendo que foi ruim? As escolhas. As escolhas. Não, nenhum demônio, entidade, o diabo,
ele te induziu a nada, não, a pecar, que nem foi Eva. Tinha uma serpente na história. Colocaram na mente de todo mundo que a serpente era o diabo disfarçado. E a serpente falou. Vejam só, o único animal que falava naquela época era a serpente. Come da maçã, come que é gostosa. Ai, o papai não vai ver, não. E ela comeu e ainda deu pro marido. Ué, tá tudo bem, né? A desobediência, quem nunca desobedeceu? Quanto tem de desobediência na quebra de padrões, nas grandes descobertas também. Porque se uma linha de pensamento diz que deve ser dessa forma, aquele que não desobedece essa linha de raciocínio não encontra uma nova linha, né? Então, tipo, de tanto pecado, de tanta transgressão, de tanto errado, ser tão errado a ponto de poder te levar para o inferno, o mundo, as pessoas se condicionaram, não se cria nada novo. Sabe quem está criando agora? Os senhores do poder oculto. Eles criam. Agora está todo mundo do jeitinho que eles querem. Eles estão criando. Para quê? Para eles saírem ganhando. Nós achamos que usufruímos de todo o avanço, né, dos senhores do poder oculto. Não, a gente recebe uma pequenina parcela, que é para nos manter exatamente onde estamos. Se você tem um relacionamento com o papai, com certeza você deve desaprender esse conceito de pecado. Se você está aqui para um propósito, que pecado? Como que você nasceu do pecado? Você nasceu em pecado? Você é pecador? Como assim? Mas você tem um propósito aqui, não tem? Que eu saiba. Sabe qual o seu lugar de origem? A fonte original, que é papai. A fonte da vida. A fonte da vida que é eterna. O seu lugar de origem é lá. Como assim? Pecado. Eu não estou dizendo que a vida vira um bunda-lelê, que você pode ser inconsequente, você pode fazer tudo que você quiser, não. Só que a partir do momento que você precisa de lei, de regra, de dogma, de doutrina, para saber como você deve se portar, se comportar, por que caminho seguir, tem alguma coisa muito errada e não é com nada disso, é com você. Você é dependente. Você se submete. Você precisa que alguma coisa te guie. Você não sabe ir com as próprias pernas. Eu não preciso de alguém me chamando a atenção para mim saber como eu devo me comportar nos lugares. Eu não preciso de ninguém, de nenhuma lei ou punição para mim saber que eu não
devo determinadas atitudes. Embora eu não goste muito de Paulo, Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, eu posso tudo o que eu quiser, mas eu não devo tudo o que quiser. Este é o princípio da liberdade. E liberdade não é ser inconsequente. Liberdade é usufruir o seu direito de escolha. Tá vendo? Usufruir o direito de escolha. E o pseudo erro de caráter, de maldade, de transgressão. O que mais? A gente não precisa falar a lista inteira, né? Porque é tão negativo. De desigualdade, de justiça. Ele está relacionado a escolhas. Escolhas. Por exemplo, todos os nossos políticos podem ser considerados pecadores, assim, já com a passagem certa para o inferno. Por quê? Porque eles praticam tudo isso. Já pensou? Se a gente considerar o pecado no conceito que foi implantado na nossa mente, eles já têm passagem para o inferno. Eu não acredito em inferno, tá? Mas eles acreditam, quer dizer, eles irão para o inferno. Eles sabem que eles irão. Eles sabem o que eles fazem. E eles não têm um pingo de remorso e arrependimento disso. Eles não confessam. Nem para papai, nem para ninguém. O resultado que eles fazem vai ser bom? Não vai ser, não. Não vai. Agora vocês, meus amores, que não são políticos, vocês, meus anjos, que estão na jornada de autoconhecimento, que precisam se lembrar quem vocês são. Vocês não são pecadores. Vocês erram. Porque o erro tem muito a ver com a nossa imperfeição. Somos imperfeitos. É muito complicado ser quem somos. Nós somos uma essência tentando entrar em acordo com o nosso corpo. Ambos têm vontades distintas. Um dia vocês vão perceber isso. Ambos têm vontades distintas. O animal é instintivo, impulsivo. É o animal, o tagarela do ato falho. A essência não. A essência ela é de outro nível. A essência é que tem aquele desejo de voltar para casa. E aí você fica, mas que casa? No ritual de Ano Novo, além de tudo que precisa ser resolvido, deixado para ir junto com o Ano Velho, desaprendam esse conceito de pecado. Somos imperfeitos e sujeitos a errar. Toda vez que tentamos acertar em algo, fazer algo certo, temos o risco de errar. Toda vez que alguém quer infringir alguma regra moralmente correta, né? Por exemplo, no caso do rei Davi, ele adulterou.
É errado, Shimada? Olha, não é errado para a sociedade em si, não. Não é dar conta da sociedade. É errado se você ou a outra pessoa já tiver alguém. Trair outra pessoa com quem você já tem um relacionamento não é legal. Não é porque é uma lei, uma regra, porque é pecado, porque te leva para o inferno, não. Desculpa. Você está gerando dor em outra pessoa, você está decepcionando outra pessoa, você está quebrando laços de confiança com outra pessoa. E isso torna o adultério errado. Você quer sair com outra pessoa? Termina o relacionamento que você tá. É simples assim. Ah, eu não quero terminar. Então, guarda o galo aí dentro das calças. Se põe no teu lugar, tenha domínio sobre si. Eu não consigo entender isso, gente. Os homens não conseguem manter o pirulito dentro das calças. Eles não têm controle do próprio pirulito. Como assim? Não pode ver um rabo de saia que já fica tudo lá. Ou você domina esse corpo ou não? Ah, eu mando na minha mulher, eu mando no meu trabalho. Mas no próprio pirulito não, né? Se você não domina seu próprio corpo, não interessa em que você acha que você manda. Não interessa. Quer sair com a gostosa do pedaço? Termina o relacionamento que você tá. Sabe por quê? Você tem que realmente terminar mesmo? Porque depois daquela vai aparecer outra e outra e outra. Você é predisposto a isso. Pelo menos se tá solteiro, você não tá machucando ninguém. Agora, não é justo, ó. A iniquidade significa injustiça. É injusto você sair com uma pessoa já tendo um pacto de relacionamento com outra. Simples assim. Entende? A vida não é uma novela mexicana. Tudo é simples e lógico. Aí fica aquele monte de gente de religião apontando o dedinho para você. Pecador! Se você não se consertar, você vai descer 7 palmos da terra. Você vai para o inferno. Quer dizer, diz que quando Jesus voltar, ele vai julgar e aí sim ele vai condenar quem vai para o inferno não, ou não. Mas tá cheio de Jesus por aí, já julgando e condenando um monte de gente, né? Ambos os lados estão errados. Se está errado, é por isso que todos pecaram. Só que nós erramos, tá? Nós erramos. Vai ser normal cometermos erros. Erros no significado original da palavra pecado. Tropeçar, dar um passo em falso, errar o alvo. Isso é errar. Agora, quando você trama para fazer alguma coisa que não deveria, porque isso agride não apenas a você de alguma forma, mas a outras pessoas, aí não é erro não, é escolha. E a escolha tem consequência. E o inferno é aqui e aqui, tá? Essa é a mensagem da semana. Espero que tenha feito sentido para alguém e tenha ajudado alguém
que está se martirizando de culpa aí. Para com isso. Se perdoe primeiro, lembra? Se perdoe, para você poder perdoar o outro, para você poder conceder perdão ao outro. Se perdoe. A gente erra. A nossa mente, junto com o mundo externo, cai em muitas ciladas. O que está feito, agora tem que consertar. E procurar não fazer o mal feito de novo, né? Isso é o modo como nós temos que nos tratar e, consequentemente, tratar os outros. Tá bom? Então tá. Segunda. Eita. Eu tenho um médico à noite. Olha a hora que marcaram o meu médico, né? Mas amanhã tem vídeo. Quer dizer, hoje, à noite. Tá bom? Então tá. Beijos na alma. Fiquem bem, tá?